presentes, com alegria que continuamos os trabalhos virtuais do 2º Congresso de Direito Administrativo do Rio de Janeiro. O evento é uma realização do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, associação civil registrada sem fins lucrativos, de ingresso aberto e gestão plural para acadêmicos e profissionais que atuam e têm interesse na área. O Congresso de Direito Administrativo é realizado em parceria com os institutos IBDA, IBDP, IADA, IANS, IPDA, IMDA, bem como OAB, IAB, Escola da AGU, além do apoio do MGP, Mackenzie, Sesc e Escritório Mendes e Brunísio. Pedimos a todos que desliguem suas câmeras e seus microfones, fazendo suas manifestações apenas no chat na sala virtual. Eu sou a Paola de Andrade Porto, presidente da mesa, a 2ª mesa de debate do dia 7 de setembro, qual vai ser como tema central serviços públicos e pandemia da Covid-19 por elas. É uma mesa composta somente por mulheres, da qual imediatamente já convido para compor a mesa as professoras doutora Lídia Maria Silva Melo de Casimiro e professora doutora Adriana Schier. A professora Lídia Maria Silva Melo de Casimiro, ela é doutora pela PUC do Paraná e professora na Universidade Federal do Ceará. E a professora doutora Adriana Scher, ela é pós-doutora pela PUC do Paraná e professora da Unibrasil. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Declaro abertos os trabalhos desta 2ª mesa. Convidando agora para proferir a primeira palestra a professora Adriana. Boa noite a todas, boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim. Então é uma alegria estar aqui, a minha alegria só fica diminuída porque vendo essas imagens belíssimas de uma cidade que faz parte de uma das minhas preferidas no Brasil. Eu só queria estar aí hoje, né, do lado de todos vocês, abraçando todos vocês para a gente poder realizar esse belíssimo evento. E o único traço que me deixa menos feliz hoje, porque estar aqui participando do 2º Congresso de Direito Administrativo do Rio de Janeiro é uma alegria, uma honra, uma satisfação muito grande. Quero agradecer na pessoa, pedindo licença à mesa delas, né, mas quero agradecer na pessoa do professor Emerson, que é um querido amigo e de público, quero dizer da minha admiração pela produção do professor Emerson, pela pessoa que o professor Emerson é, esse espírito agregador que vem aproximando tantos institutos, né, o IPDA, do qual eu tenho a honra de participar aqui em Curitiba, no Paraná, também o apoiador. Para mim é uma alegria muito grande a gente ter firmado essa parceria, professor Emerson. E agora, voltando então, né, para o nosso ambiente feminino hoje, né, como a gente estava falando, não é uma visão feminista, mas é um olhar das mulheres a partir do direito administrativo. Quero saudar então a professora Paola de Andrade Porto, que eu tive o prazer de conhecer, dizer que é uma alegria participar dessa mesa com a senhora, parabenizar em seu nome e toda a diretoria do IDARD pela realização do evento, e minha querida amiga, a professora Lígia, que alegria, né, estar do lado de uma professora que tem tanto conhecimento, que tem tanta competência para tratar do seu tema, mas está aqui do seu lado, te ouviria, né, da minha casa aqui, em qualquer lugar, mas é realmente uma honra para mim participar desse painel, de uma querida amiga, né, que eu tanto admiro. É um exemplo mesmo de pesquisadora que constrói sua produção a partir de um referencial de humanidade, vocês vão poder ouvi-la daqui a pouco, um olhar sempre de inclusão, de proteção daquelas e daqueles que necessitam de cuidado, que necessitam de um abraço, ainda que virtual, né? A professora Lígia tem essa qualidade de escrever, de produzir o direito, mas com um olhar de carinho, com um olhar de inclusão. Então, professora, eu não tenho dúvida que a senhora bem representa a visão delas do direito administrativo brasileiro, e por isso é uma honra e uma alegria a gente conseguir finalmente dividir um painel, né, professora Lígia? Nós sempre temos uma função, uma fica assistindo a outra e tirando foto para a gente poder registrar depois. Hoje o print screen da tela vai tirar nós duas juntinhas aqui, minha querida amiga.
Bom, sem mais delongas, então, e começando o meu tempo a partir de agora, né, professora Paola, com todas as licenças necessárias, o recorte que me foi passado para esse nosso painel é justamente, né, no ambiente geral dos serviços públicos e pandemia da Covid, seriam as perspectivas desses serviços públicos pós-pandemia. Esse foi o tema que meu querido amigo, professor Emerson, recortou quando me fez o convite para participar nesse fim de tarde de hoje. E o primeiro problema é justamente porque a gente não tem, o primeiro problema que esse tema coloca é justamente o fato de que a gente não tem nenhum dado objetivo de quando ou como será o tal do a tal da pós-pandemia, né? Sem saber quando efetivamente chega a vacina, com o número de mais de 1.000 mortes diárias no nosso país, parece que a pós-pandemia só chegou para aqueles que resolveram decretar o fim da doença e entupirem os parques da minha cidade aqui de Curitiba, como tem acontecido, infelizmente. Então, falar de qualquer coisa do pós-pandemia traz uma dificuldade quase que intransponível. De qualquer maneira, e sem pretender fazer nenhum exercício de futurologia aqui, eu preparei a minha fala trazendo algumas experiências, algumas iniciativas, algumas tendências mesmo, que a gente tem conseguido identificar em relação ao serviço público nesses últimos 8 meses e que podem, então, orientar o debate para os rumos que o serviço público, que é essa categoria tão importante para o direito administrativo, vai seguir depois que a gente conseguir ultrapassar esse cenário triste e caótico que a gente vem vivenciando nesse ano. E para fazer a reflexão desses temas, dessas iniciativas, para ilustrar um pouco o nosso cenário, eu preciso reforçar algumas premissas. E a primeira premissa que eu preciso trazer aqui é justamente a compreensão da finalidade que o Instituto do Serviço Público, a finalidade que esse instituto atende no direito brasileiro. Claro que não é demais relembrar que, desde o Estado liberal, o serviço público surge como um instrumento do qual a administração pública podia dispor para realizar os seus fins, voltados a uma perspectiva bem específica de desenvolvimento, lá no seu início, né? Um desenvolvimento marcado tão somente pelo referencial do crescimento econômico. Naquele momento, então, no início do século XX, mesmo falando-se de um Estado abstencionista, um Estado que não agia, nós tínhamos o serviço público já. E ele era entendido numa perspectiva teórica, desde Leon Deguy, por exemplo, para falar do mais clássico de todos, ele era entendido como um instrumento de coesão social. E na prática? Na prática, já naquele momento, o serviço público era o principal mecanismo de implantação das necessidades de infraestrutura. Então é curioso perceber que desde o seu nascedouro, o Estado, mesmo na perspectiva liberal, usava do serviço público, usava de uma prestação estatal, portanto, para poder desenvolver a economia. E aí as principais estruturas de infraestrutura, no sentido de financiamento do saneamento, de implantação de iluminação, gás, transporte, eram efetivamente dadas pelo Estado. Claro que essa dimensão restrita do serviço público, ela sofre uma grande alteração com o advento dos estados sociais, já em meados do século XX. Aqui, quando as constituições se abrem para um catálogo muito mais extenso de direitos fundamentais, quando as constituições passam a albergar também os direitos fundamentais vinculados a uma concepção de uma vida digna, quando as constituições albergam, então, como direito fundamental a saúde, a educação, moradia, lazer, enfim, o serviço público ele passa a ser um mecanismo de efetivação desses direitos, muito correlacionado com a nova perspectiva de desenvolvimento que a gente vai ter no momento do Estado Social. Então, é a partir daí, né, que no ambiente da Constituição também, que a gente vai reconhecer o Instituto como, o serviço público como esse instituto, através do qual o Estado assegura a todas e a todos, de maneira universal, módica ou gratuita, mas sempre contínua, o acesso às prestações que irão permitir a realização para todas e todos de suas dignidades. Esse é o status, essa é a fundamentalidade do serviço público. Mantém-se também, é evidente, como mecanismo pelo qual o poder público assegura a implantação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico. E por isso mesmo, a gente não tem só serviço público de cunho social, saúde e educação. Nós temos serviços públicos também vinculados diretamente à infraestrutura. E isso é um cenário que se põe a partir dos estados sociais e que se mantém até hoje.
E essa é a primeira premissa da qual a gente parte aqui nessa minha exposição. O serviço público é realmente um instrumento que permite ao Estado, através das políticas públicas, alcançar o desenvolvimento. E desenvolvimento aqui é compreendido não só como crescimento econômico, por evidente, mas desenvolvimento entendido aqui nos termos da Declaração do Direito ao Desenvolvimento da ONU, que é de 1986, ou seja, já do século passado. Que é entendido, então, esse nosso direito ao desenvolvimento como um direito humano, universal, e que assegura a todos o direito de escolherem a vida que querem ter, na perspectiva de Amartya Sen, por exemplo. Um direito que garante a todos e todos, então, a possibilidade de viverem em um estado no qual sejam assegurados os direitos fundamentais, num ambiente de crescimento econômico e também num ambiente de proteção ambiental. O principal instrumento de efetivação do desenvolvimento, vou repetir, é o serviço público. E entende-se esse desenvolvimento aqui nessa perspectiva multidimensional, um desenvolvimento que abrange a perspectiva social, que abrange a perspectiva econômica e que abrange a perspectiva de proteção ambiental. E por todos aqui poderia citar o professor Juarez Freitas, né, nessa perspectiva de multidimensionalidade. É a partir desse referencial teórico que a gente vai retomar a construção da noção de serviço público, né? Eu já fui acusada inúmeras vezes, em inúmeros congressos, de ter uma noção de serviço público que me classifica como vintage no direito administrativo. Mas tudo bem, porque é uma visão que está vinculada aos compromissos que a Constituição nos impõe. E nessa visão, para falar aqui, né, um pouco, só para a gente chegar a um consenso teórico, ainda que básico aqui nesse primeiro momento de fala, nessa noção, o serviço público ele se coloca, então, a partir do 175 da Constituição, como um conjunto de atividades prestacionais do Estado, que será prestado de maneira direta ou indireta pelo ente estatal, mas sempre titularizada pelo poder público, e que está sendo destinada à realização dos direitos fundamentais sociais, destinados, então, à realização do direito ao desenvolvimento, e prestado sob um regime jurídico específico, um regime jurídico de direito público. Aqui é o grande ponto de divergência, né, professora Paola? A gente vê na doutrina aí um tratamento que, ora, reconhece serviço público prestado no regime de direito privado, ora, numa sistemática mista, mas eu vou me filiar àqueles autores. Eu poderia citar vários autores, né, mas vou citar uma autora aqui, a professora Dinorah Mussetti-Grotti, que reconhece no serviço público, então, esse regime jurídico de direito público pautado na universalidade das prestações, que deve ser prestado a todos, na modicidade das tarifas ou gratuidade nos termos constitucionais e na continuidade de tais prestações. Como eu falava, essa é a noção que a gente retira do artigo 175 da Constituição e também dos demais artigos que impõem, que atribuem aos estados, municípios e à própria União Federal esse conjunto de prestações. Importante a gente afirmar que serviço público, portanto, é dever do Estado em relação ao qual garante para todos os cidadãos direitos públicos subjetivos, de exigi-los, inclusive, judicialmente. E essa é a dimensão que também desponta, só para a gente lembrar um pouco da dogmática da matéria aqui, é uma dimensão que também desponta do Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos, né, a Lei 13.460, que foi aprovada em 2017. Ainda que lá no código, eu não vou entrar nessa celeuma aqui, não é o meu recorte, mas lá no código a gente tem uma perspectiva ampla de serviço público. O legislador acabou por denominar de serviço público toda atividade que a administração pública presta, mas também é possível identificar esse sentido mais restrito, que é do qual nós estamos partindo aqui. Bom, essas seriam as considerações mais gerais, então, em relação à nossa temática do serviço público, meio que para a gente delimitar um senso comum teórico e para que vocês percebam, né, para que os senhores aqui presentes percebam, a partir do que, né, a partir de qual referencial eu vou fazer análise agora dessas experiências, tendências, enfim, que a gente pode identificar nesse inesquecível ano de 2020 no Estado brasileiro. Bom, a primeira premissa, então, a primeira questão que eu queria trazer para reflexão é, ainda que numa perspectiva meio poliana de análise do direito, vocês vão me dar licença aqui, mas eu estou precisando ter motivos para sorrir ultimamente, né? Então, numa perspectiva poliana, eu acredito e eu percebo que, no meio de toda a crise, enfim, há uma revalorização do papel do Estado.
Há um reconhecimento de que efetivamente é o Estado o ente que pode efetivamente auxiliar a sociedade brasileira e a sociedade como um todo na realização, na garantia de condições mínimas e básicas de sobrevivência. Me parece que o caos trazido pela Covid, né, e a gente está aqui no ambiente falando da pandemia, permite reconhecer, e não só em relação aos serviços públicos, mas permite reconhecer o Estado como um ente necessário. Permite refundar o Estado como ente que tem, como gestor da coisa pública, como gestor dos valores democráticos, um ente que tem por missão, efetivamente, garantir condições de vida para todas e todos. Essa valorização que eu falava, que não é só no campo dos serviços públicos, se o tema hoje fosse um pouco mais aberto, a gente poderia falar aqui das medidas de fomento que a gente viu o Estado, não só brasileiro, mas o Estado mundial, né, prestando a quantidade de recursos que foram injetados na economia pelos Estados Unidos, na economia pela Alemanha, por tantos outros países, de cunho muito mais abstencionistas do que o Brasil, propriamente dito, e demonstram efetivamente, né, essa essencialidade do papel do Estado. E, portanto, colocam em segundo plano, ou talvez possam colocar em segundo plano, aquelas teorias que defendiam, até pouquíssimo tempo atrás, a necessidade de um Estado subsidiário, que só viesse atuar quando a iniciativa privada não desse conta. Né? Me parece que nunca, antes da história desse país, foi tão forte e tão presente a tese do professor Emerson Gabardo, né? Que afasta, então, essa subsidiariedade do Estado e que recoloca o Estado como protagonista do desenvolvimento, para a gente resumir aqui um pouco a discussão. E mais do que isso, né, aí no campo do serviço público propriamente, o momento em que se via novamente, né, um discurso que era da década de 90, mas que agora havia retomado força, o discurso de desmonte dos serviços públicos, né, notadamente na área de saúde, educação, enfim, para não falar da privatização dos demais serviços, mas aqui a pandemia nos mostra que aqueles países que têm um serviço público de saúde mais efetivos foram os países que tiveram maiores condições de enfrentar a pandemia. Né? Enquanto nos Estados Unidos se amarga um número de mais de 188 mil mortes, esses dados são de ontem, então quer dizer, hoje já tem mais aí vítimas dessa pandemia, Cuba tem 98 vítimas fatais. Portugal tem 1.800 vítimas fatais. A Venezuela tem 400 vítimas fatais. O Canadá tem 9 mil vítimas fatais. É muita coisa. Uma vida fatal já seria muita coisa. Mas, ainda assim, a gente percebe que esses estados que mantiveram uma rede de proteção social vinculada à prestação de serviços públicos tiveram maiores condições de enfrentar a pandemia. E talvez isso, também aqui no âmbito brasileiro, apesar de todas as nossas deficiências, de todas as nossas dificuldades, das centenas de mortos que nós tivemos, sem dúvida nenhuma, a população reconhece de novo o SUS como um serviço essencial. Mais de 70% dos pacientes da rede de saúde no Brasil são pacientes SUS, que não têm plano de saúde. Né? Então, aí, essa universalidade que caracteriza o SUS, me parece que é um dado a ser valorizado e que trará para a gente um referencial de questionamento das prioridades a serem adotadas nos próximos tempos. Né? Porque, de fato, se nós chegássemos em setembro de 2019, quando foi proposta a lei orçamentária, agosto, setembro do ano passado, e nós da academia pleiteássemos para o Estado, pleiteássemos para o governo federal um aumento de 50 bilhões na saúde, jamais o governo federal teria feito esse aumento. Né? Jamais. Se a gente discutisse isso lá em julho, agosto do ano passado, um aumento de 30% no orçamento da saúde, jamais isso seria aprovado. No entanto, quando houve a necessidade, o governo federal, esse ano, com todas as críticas aqui, enfim, é só uma questão numérica, redestinou 50 bilhões para a área da saúde. Aumentou o orçamento que tinha sido originariamente previsto para a saúde em 50 bilhões. Ou seja, nós temos aqui efetivamente uma demonstração de que é necessário a revisão das prioridades que são adotadas pelo Estado no momento da elaboração das leis orçamentárias.
E eu trago isso como uma tendência mesmo, quer dizer, como um dado que talvez nos permita impor novamente a rediscussão do controle das políticas públicas. Não do ponto de vista de ativismo judicial, não é disso que se trata, mas nos parece que a realidade que nós vivenciamos esse ano, inclusive do contingenciamento de receitas, nos permite rediscutir a formulação das leis orçamentárias, em face dos compromissos constitucionais, que nem sempre são tão bem observados. Apesar de tudo isso, só um dado para os senhores saberem, né? A proposta para a saúde do ano que vem, ela é menor, o valor é menor do que estava previsto para esse ano sem pandemia. Então, o orçamento original de 2020 na saúde era de 134 bi, depois disso, mais 50 bilhões foram destinados, como eu já tinha falado, não chega a 50, 47 e pouquinho. E agora a proposta apresentada pelo atual governo para o ano que vem é de 127 bi. A gente pode imaginar que esse valor a menor se justifica, porque houve, então, esse investimento esse ano, e nós teríamos aí já um legado positivo deixado pela Covid, né? Só em termos de UTI, vocês devem estar acompanhando esses números, em termos de UTI, foram 9 mil leitos de UTI criados pelo SUS. Mas o IPEA lançou um estudo agora, na semana passada, que demonstra que com esse orçamento previsto, nem mesmo a manutenção desse legado, né, a utilização dessas vagas, será possível justamente em face desse corte orçamentário. Então, me parece que aqui, né, é um ambiente em que a gente tem, a partir dos dados referidos já em relação ao que eu falei do orçamento, talvez a possibilidade de rediscutirmos as bases teóricas e práticas de um controle na formulação das políticas públicas. O segundo cenário que eu queria discutir aqui é justamente agora, saindo do âmbito das questões orçamentárias, das questões das escolhas públicas no orçamento, seria referente à agilização na prestação de serviços públicos, né? Um dado que também pode ser visto de uma maneira ingênua, mas me parece que o caos trazido pela pandemia nos possibilitou agilizarmos determinadas práticas dentro da administração pública, nos afastando de determinadas tradições burocráticas, não no sentido da burocracia democrática, né, mas no sentido da burocracia que engessa, no sentido da burocracia que está vinculada a um formalismo excessivo. E nesse aspecto, seja na atividade regulatória, que eu vou falar daqui a pouquinho, seja na atividade de prestação dos serviços mesmo, a gente tem diversas notícias interessantes de flexibilização de procedimentos e de digitalização de serviços, né? De automatização de serviços. Então, a gente tem notícias que informam, né, a tendência de se adotar práticas da chamada saúde 5.0, né, com ecossistemas de tecnologias e serviços digitais. Isso parece que é um cenário descoberto, um cenário trazido à tona pela pandemia, e me parece que é uma orientação para o nosso futuro aqui. E as notícias também indicam que o governo teve uma economia de mais de 2 bi esse ano por força da adoção de serviços públicos digitalizados. Essa digitalização dos serviços públicos, né, os serviços públicos digitais, dos quais, matéria que trata muito bem o professor Juarez Freitas, já havia uma prescrição legal nesse sentido, o Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos já previa, e agora, na pandemia, por força da necessidade de isolamento, foi adotado em muitos setores. Então, esse me parece que é um cenário que a gente vai enfrentar, e um cenário positivo em relação à pós-Covid. A flexibilização de protocolos nas agências reguladoras, aí eu já tenho uma certa resistência. Essa também é uma tendência, né? Dia sim, dia não, a gente vê a discussão sobre flexibilização de protocolos em relação à produção, importação e até mesmo distribuição de medicamentos e outros insumos, né? E se por um lado essa é uma tendência que podia se justificar pela agilidade, por outro lado, a gente percebe também uma tendência de proteger, de facilitar a atuação dos parceiros, principalmente dos parceiros privados. E aqui o grande problema é a experimentação regulatória. Né? No âmbito dos serviços públicos, a FGV identificou que desde o início da pandemia até o mês passado, até julho, mês retrasado, né? A gente já está em setembro, mas até julho, foram editados mais de 300 atos normativos.
E aqui, o que a FGV também identifica, nessa pesquisa super interessante, justamente é uma tendência. Travou a internet? Está tudo bem? Eu me vi travada aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo. Enfim, eu falava então dessa flexibilização na atuação das agências, né? Tá tudo certo, então tá bom, continua aqui, desculpem. A minha imagem travou e aí eu entrei em pânico, mas tá tudo bem, continuamos. Acho que foi um aviso de que eu tô quase estourando o tempo. Já estou me encaminhando para o final. Bom, essa flexibilização na atuação das agências, então, que nos leva a esse cenário de experimentação regulatória. Né? O direito da emergência, o direito administrativo da exceção, que tanto tem se falado no ambiente da Covid, ele é extremamente criticado no que se refere à análise da atuação das agências. Né? O novo marco legal da atividade regulatória das agências reguladoras no Brasil, lei aprovada no ano passado, regulamentada agora por um decreto de junho de 2020, ele exige análise de impacto regulatório em toda a atuação das agências reguladoras. Essa análise de impacto regulatório é um instrumento fantástico para que a gente tenha, agentes cidadãos, né, para que a gente tenha uma matriz de controle, tanto dos motivos que levaram a atividade regulatória a ser expedida, quanto das consequências que se esperam com essa atividade regulatória. E mais do que isso, né, se exige das agências que demonstrem o porquê de se adotar uma opção A e não uma opção B. Aí já no ambiente também da LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse ambiente de segurança jurídica, esse ambiente de previsibilidade, infelizmente, essa é uma tendência negativa que me parece que é possível identificar agora no contexto da Covid, a gente vê desprezado por esse direito emergencial, por esse direito excepcional que se tem conhecimento agora nos tempos da Covid. Então, essa é uma tendência, provavelmente uma tendência, mas contra a qual a gente tem que se colocar. E a segunda tendência negativa que eu queria trazer em relação às agências é uma constatação, que daí não só no âmbito do direito brasileiro, mas também na esfera internacional, uma constatação de que a maior parte da atuação regulatória em relação aos serviços públicos no ambiente da Covid foi justamente uma atuação para garantir o alívio financeiro dos prestadores do serviço. Né? E aqui a gente tem um grande problema, porque, por vezes, esse alívio financeiro, esse alívio na prestação dos serviços em relação às exigências dos prestadores de serviço, coloca em xeque o direito dos usuários, né? Coloca em xeque a proteção dos usuários. Não sei se os senhores conhecem, né? Tem conhecimento, na quinta-feira, dia 27 agora de agosto, foi aprovado pelo Senado um projeto de lei que admite que as entidades privadas conveniadas ao SUS não cumpram as suas metas contratuais em relação ao serviço de saúde por conta da pandemia. Então, excepcionando a regra aí, esse descumprimento das metas estaria autorizado pela lei até o final de setembro, em face da pandemia, sem qualquer tipo de prejuízo em relação à remuneração dessas entidades privadas. Então, é um exemplo bem concreto e bem recente, aqui no nosso país, de uma flexibilização de regras, de uma flexibilização de controles, não em prol do cidadão, não em prol do usuário de serviço, mas em prol dos seus prestadores. Professora Paola, eu tenho aqui mais 10 minutos para concluir. Como é que a gente está de tempo? Mais 10 minutos e eu termino. Bom, eu queria trazer também algumas notícias em relação à modificação na prestação de alguns serviços de infraestrutura. Eu sei que a professora Lídia vai falar de saneamento, e aqui talvez seja o grande tema, né, de discussão sobre modificações no serviço público brasileiro, mas falando um pouquinho de outros serviços, inclusive na perspectiva internacional, chama muita atenção o setor dos transportes. Os senhores sabem que nessa tendência de salvaguardar os concessionários, alguns estados europeus têm tomado reações através da atividade regulatória, através do poder de polícia, para coibir o transporte individual e reforçar a utilização do transporte coletivo. Porque o fato da pandemia, né, da doença ser altamente transmissível, houve uma migração dos cidadãos europeus do transporte coletivo, prestado através de parceiros privados com o Estado,
para o transporte individual, para os transportes privados. E essa migração causou, sem dúvida alguma, um prejuízo bastante acentuado para as empresas prestadoras de serviço e, de uma maneira, né, para garantir a sustentabilidade dos negócios, dos contratos jurídicos firmados, esses estados, especificamente, estou falando da Inglaterra, têm tomado medidas, da Inglaterra e da Alemanha, têm tomado medidas regulatórias para garantir a sustentabilidade contratual, meio que restringindo, né, tornando mais restritiva a possibilidade de utilização dos transportes privados, com a adoção de mecanismos de revezamento e outras questões da mesma natureza. Claro que aqui, né, professora Lígia, se a gente for pensar em cidades sustentáveis, é uma discussão que rende bastante tempo e bastante temas aí para o futuro. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, também alguns estados europeus têm se destacado por admitir um outro modal de transporte que já era super valorizado em várias cidades, né? E agora, por exemplo, na Holanda, a gente tem diversas obras públicas sendo realizadas voltadas à extensão das ciclovias. Então, enquanto alguns estados restringem a possibilidade de utilização do transporte privado, de outro lado, a gente tem alguns exemplos. Por outro lado, a gente tem alguns exemplos. Veio o puxão de orelha aqui dizendo que eu tenho 10 minutos. Beleza, tá ótimo. Esse outro lado nos dá, então, notícia de alguns exemplos que estão fortalecendo exatamente meios de transportes mais sustentáveis. Eu tenho certeza que agradem muito aqueles que pesquisam, né, as cidades sustentáveis, como a professora Lígia aqui, que é uma grande autoridade nesta temática. Bom, outra tendência que a gente pode notar em relação aos serviços públicos e que eu colocaria, né, se tivesse obrigatoriedade mesmo de pontuar o que a gente vai ter que pensar no pós-pandemia, é essa atratividade do setor privado na prestação de serviços públicos. Isso aqui no Brasil a gente viu muito fortemente na década de 90, houve uma freada, digamos assim, na onda de privatização nos últimos anos e já há 2, 3 anos a gente tem um grande programa de privatização em andamento e agora é pauta do atual governo. E a privatização aqui não só no âmbito de venda das estatais, não é esse o meu contexto aqui, por evidente, mas a privatização na prestação do serviço, ou seja, a entrega, né, um conjunto de medidas que visam atrair o setor privado para a realização de investimentos e para a prestação desses serviços. Não vou falar muito mais disso, porque tenho certeza que é um dos tópicos que a professora Lígia deve tocar, porque é um dos marcos, né, do novo marco legal do saneamento. Algo interessante também, eu estou controlando o tempo agora, mas algo interessante é a questão da sustentabilidade, né? De medidas pensadas a partir do referencial da sustentabilidade ambiental, que vem sido colocadas algumas iniciativas na Holanda, na Alemanha e mesmo no Reino Unido. Em relação a essas novas estruturas de serviço público que vem surgindo, a necessidade da administração pública digital e mesmo a regulamentação dos meios de transporte, enfim, com alguns referenciais de valorização da sustentabilidade. Os professores vêm falando, né, o professor Juarez Freitas é um deles, que a necessidade de se ter medidas criativas para superar a crise agora tem levado os governos a novamente olhar com compromisso para a pauta da Agenda 2030 da ONU, pensando aí em soluções criativas e também sustentáveis. Para terminar, eu tinha mais uns 4 pontos aqui para tratar, mas para terminar, eu só quero fazer a referência a 2 tendências que a gente percebe. Depois dos debates, talvez a gente possa falar em relação à educação, que aí é uma tendência muito triste, né? A gente verifica o fosso ainda maior entre aqueles alunos da rede pública de ensino e os alunos da rede privada. Ontem foi reportagem da Folha, não sei se os senhores viram, mas a demonstração de alguns estados que tiveram um déficit de muitos meses para começar o serviço, para começar a prestar a educação agora da forma remota. Então, isso, espero que não seja uma tendência, né? Isso é uma constatação do que infelizmente a gente teve que suportar agora, mas enfim, só para finalizar mesmo essa primeira exposição, eu queria dizer daí sim de 2 tendências, né? Primeiro, em relação à reflexão sobre o Pacto Federativo, em relação à prestação de serviços públicos, notadamente no que se refere aos serviços públicos municipais.
tendência já vem sendo desde a emenda constitucional, número 19, uma tendência da formação de consórcios intermunicipais, e me parece que essa é uma tendência para os próximos períodos, porque vai ser, talvez, né, a solução para a prestação de alguns serviços públicos, notadamente no campo dos municípios. Então, essa a tendência da adoção de medidas decorrentes do federalismo por cooperação, me parece que é um grande rumo que o serviço público irá tomar. E, por último, né, só uma referência, não vou ter tempo de desenvolver aqui, mas é justamente o questionamento, a nova reflexão crítica a partir da adoção das entidades do terceiro setor para a prestação de serviço público. Né? Nós sabemos que esse é um tema extremamente sensível, estou num congresso carioca, então, né, sem qualquer tipo de suscetibilidade aqui, mas as situações encontradas agora no ambiente da pandemia em vários estados da federação, com experiências vinculadas ao terceiro setor, nos coloca de novo numa discussão que já é uma discussão bastante antiga no Brasil e que volta à tona, que é o controle dos recursos públicos e da qualidade da prestação desses serviços, quando se adota uma modelagem que nem sempre é bem preservada ou admitida pela Constituição, que é a utilização das entidades do terceiro setor na prestação dos serviços de educação e de saúde. Então, aqui me parece que a tendência, não sei se é uma tendência do pós-pandemia utilizar o terceiro setor, me parece que essa já é uma realidade no Brasil, esse é um discurso já que vem se consolidando, né? O Rio Grande do Sul, até antes do Rio de Janeiro, já tinha adotado essas práticas. São Paulo, hoje, 90% da saúde pública na rede municipal é prestada pelo terceiro setor, então já é uma realidade, não é uma tendência, já é uma realidade, mas a tendência, me parece, que é fortalecer os mecanismos de controle. Eu termino, então, essa minha primeira parte da exposição. Creio que passei só um pouquinho do tempo que a gente tinha combinado, mas quero dizer que o que fica para o pós-pandemia é a necessidade da gente resgatar a nossa doutrina e a nossa construção teórica com responsabilidade que temos como professoras de direito administrativo, para resgatar esse Instituto do Serviço Público efetivamente como um instituto que, sem embargo de todas as mazelas com as quais nós convivemos no Brasil, é um instituto capaz, que tem a metodologia necessária para a garantia dos direitos fundamentais, para a garantia do nosso desenvolvimento. Muito obrigada a todos e desculpe ter ultrapassado o tempo. Obrigada e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigada, professora Adriana. Excelente exposição. Beber uma água é bom, né? Sempre para poder revigorar, que foi incrível, né? Trazer toda essa questão doutrinária dos serviços públicos, né? A perspectiva dos serviços públicos pós-pandemia, Covid-19. Também gostaria de saudar aqui o professor Emerson, que é o nosso diretor acadêmico, que ele está aqui presente também. E logo em seguida, para não atrasar a programação do evento, chamar a professora Lígia Maria, com muito carinho. Por favor, a professora Lídia vai falar sobre o novo marco do saneamento básico e a Covid-19. Muito obrigada, Paola, pela introdução. Queria fazer aqui meus agradecimentos ao IDARGE, na figura do professor Emerson Moura e de você, Paola, a toda a diretoria, pelo convite, pela grande honra, né, de estar aqui com vocês esse ano, um ano tão difícil para todos nós, conclaves como esse, né, são, na verdade, formas de nos aconchegar, né, e nos alimentar de sonhos, de ideais, de polianices, Adriana, que eu também tenho em mim, mas que andam meio maltratadinhas aí, depois, por exemplo, da aprovação do novo marco regulatório de saneamento básico. Queria também dizer da minha honra de estar num evento que homenageia o professor Gessé Torres Pereira Júnior, né, pela sua obra e por tudo que representa para o direito público. Ainda da honra maior de estar num painel sobre a visão delas, né, presidida e mediada pela professora Paola Porto, em que temos em comum a pesquisa com relação à questão da metropolização da mobilidade urbana, né, já havia lido seus escritos anteriormente, e agora mais recente, a sua tese, né, e está ao lado da professora Adriana Schier, né, o que eu posso dizer da professora Adriana?
ela inclusive faz a introdução e vende a nossa imagem, que fica até difícil depois, se falar a coisa errada aqui, né? A Adriana fez promessa e não cumpriu. Mas a professora Adriana é uma referência no tema dos serviços públicos, ao lado de grandes nomes, que são os nossos professores, os nossos teóricos. Ela já é marco teórico, né, pela sua obra. E não é possível mais estudar serviço público sem ler a professora Adriana, né, sem ouvi-la falar, e agora também na área do fomento. Né? Eu estava esperando aqui, ansiosa, ouvindo ela falar, dizendo ela não vai falar de fomento, era importantíssimo. E esse momento, né, Adriana, que você falou, o momento em que nós estamos, na verdade, acostumadas uma e outra a nos fotografar, né, e anotar temas tratados para depois discutir nos bastidores. Hoje nós estamos as duas no mesmo painel, né? Eu espero que alguém esteja nos fotografando ou dando um print desse painel, Paola, para nos ajudar nessa dinâmica que nós nos mal acostumamos. Enfim, eu estou sendo um pouco menos séria aqui na abertura, né? Porque me sinto em casa no Rio de Janeiro por vários motivos, e especialmente dentre eles pelo carinho com que o Emerson nos trata, né, e administra aí todas as impossibilidades que eu tive aí nos últimos convites de participar, a ponto de me convidar novamente e não desistir de mim, nesse caso. E o fato também de que o Emerson, com a sua produção, que eu também utilizo tanto como referência, me faz me sentir em casa para discutir esse tema, que na verdade é mais um bate-papo, né, como a Adriana também deixou claro, para que a gente possa pensar, refletir sobre essa construção teórica do tema do serviço público. E aí entro já um pouco na minha fala dizendo que é difícil e fácil falar depois da Adriana, né? Fácil porque ela é, na verdade, toda a introdução que todos nós desejamos sobre o tema do serviço público. Na historicidade, organizada de forma cronológica, com os marcos referenciais, e a defesa do Estado social e do papel do serviço público, né? Citando ainda Leon Deguy, de uma forma que ainda me emociona, Adriana. Somos todos vintage, né, nesse caso. Eu resgatei, se você resgatou essa brincadeira, né, do vintage, eu resgatei aqui o debate que já se fez em algum momento de que o serviço público havia morrido, né? Ele estava morto, e isso não era mais um debate, não era um tema a se debater, né? O Estado não era mais capaz e, portanto, né, e se diz tanto que o Estado não é mais capaz, né? A história dá voltas e voltas, e sempre se volta ao Estado e à capacidade que o Estado tem de absorver, inclusive aqueles que são seus detratores, o que é mais interessante nesse caso. Enfim, e difícil porque a professora Adriana tem uma retórica fantástica. Então, a gente fica aqui ouvindo ela falar, né? Eu fico matando a saudade do sotaque paranaense, né? Que me é tão caro nesse caso. Enfim, mas para entrar nesse tema, é lembrar que toda a introdução da fala da Adriana, quando ela fala do conceito de serviço público, é muito interessante porque ele casa perfeitamente no conceito de serviço público de saneamento básico. O saneamento básico é um conjunto de elementos, né, e de necessidades indispensáveis à sobrevivência da população, e em especial da população de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como queiram, como é o caso do Brasil. Está vinculado diretamente à vida, à saúde. Então, a ideia de capacitar o ser humano para fazer suas escolhas e daí se desenvolver, né, é o conceito trazido pela ONU, que nada mais fez do que repetir e formalizar aquilo que nós já sabemos, está inserido no âmago dos serviços de prestação de saneamento básico. E se debater serviço público está totalmente up to date, por conta das questões do Covid nos ter lançado, o Brasil em especial, de
frente, de cara, né, olhando para o espelho, de que o Sistema Único de Saúde foi o sistema que nos amparou a todos diante da pandemia, discutir o serviço público na perspectiva do saneamento básico, dado o novo marco regulatório, então nem se fala. Então, eu realmente inicio o tema, quando eu vi a Adriana falar sobre o SUS, eu fiquei pensando, nossa, realmente poderia ser um bate-papo mais do que uma ouvindo a outra falar, poderíamos estar as três conversando sobre essas questões. Mas o fato é que o saneamento básico, ele tem essa carga valorativa na vida do cidadão brasileiro, que está direcionada diretamente à promoção de direitos fundamentais sociais, que eu clivo aqui como o direito à saúde e o direito à moradia adequada. Não vou falar do direito à vida porque seria mais do que redundante, porque já é redundante lembrar que o saneamento básico se direciona a promover acesso à saúde e se concretiza na noção de moradia adequada, que também é um conceito trazido pela ONU no comentário geral número 4, mas que foi absorvido pela legislação brasileira pelo Estatuto da Cidade. Então, quando se vai falar ali em função social da cidade e direito à cidade, o desdobramento que é feito no artigo 2º do Estatuto, definindo diretrizes urbanas, traz exatamente, dentre outros, o saneamento básico como uma referência para clivar a ideia de moradia adequada e de funcionalidade social. Bom, não dá para falar também, né, iniciar a fala sobre a questão do saneamento sem apresentar alguns dados, né, e, na verdade, daí eu chamo a atenção de todos nós, pesquisadores, profissionais do direito, advogadas e advogados, membros de instituições como o Ministério Público, a Defensoria e até o Judiciário, que nós não estamos mais no momento de fazer a leitura sobre o direito administrativo e sobre o serviço público sem vincular a ele exatamente a concretude que é a noção de serviço público. O que eu quero dizer com isso? É que ao verificarmos que o serviço público conceitualmente é tudo aquele que é a oferta fruível de bens e condições, né, tão bem descrito pelo professor Celso Antônio, com relação a um conceito doutrinário, mas não formal, que nós não temos uma descrição legal do que seria o serviço público, para nós, do direito, não é mais possível trabalharmos com essa noção de serviço público sem buscarmos ali identificar o que significa efetivamente prestar o serviço público e o que significa o objetivo, o que é o objetivo da prestação do serviço público. Para isso, a gente precisa tanto vinculá-lo diretamente à promoção de direitos fundamentais sociais, como observar os dados trazidos pelos institutos de pesquisa aplicada, pela geografia, pela sociologia urbana, para identificar quais são as falhas nesse instituto primordial de atuação estatal que não chega efetivamente à população brasileira. Então, para isso, a gente precisa olhar os números e, a partir daí, estudar a perspectiva de que a previsão legal existe e está formatada, e aí, nesse ponto, eu me declaro uma forte crítica a um conjunto de legislações produzidas e reproduzidas e repetidas, sem que nós olhemos para a efetivação do que há de previsão legal, e termina fazendo com que nós estejamos hoje, parte dos pesquisadores da área, enfim, a novamente colocar nos ombros de uma legislação finalmente a solução para os nossos problemas. Nós precisávamos de um novo marco regulatório do saneamento básico. Esse é um questionamento que precisa ser feito, ainda que já estejamos com ele. E isso não quer dizer, com esse questionamento que eu faço, que nós não vamos nos dedicar a ele,
né, no sentido de defender aquilo que ele traz de bom e de criticar aquilo que será o calcanhar de Aquiles de quem atua, por exemplo, na área dos contratos públicos. Porque nós já iniciamos a vivência do novo marco regulatório com ações judiciais e com uma ambiência de insegurança jurídica. Bom, essa ideia, né, trazidas essas ideias, e aí o meu marco regulatório, o meu marco referencial aqui, né, o meu marco teórico, seria dizer que há uma defesa do Estado Social, na minha fala, muito forte, há um reconhecimento do que prevê a Constituição com relação ao conceito, às características, os objetivos e finalidades da prestação do serviço público, e um repúdio, em certa medida, à entrega da prestação de serviço público à iniciativa privada, de forma a tão somente fazer a transferência dessa situação, dessas prestações, e entregar à agência reguladora, a ANA, que agora virou uma super agência. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar as novas competências que a ANA passou a ter, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, mas em alguns momentos, salvo melhor juízo, ela vira quase que uma agência executiva. Ela passou a ter competências de uma hora para outra, que serão apresentadas para os novos contratados a partir de notas de referência, notas técnicas, e o conselho interministerial que foi criado, né, passa a ser aquele órgão gestor que vai acompanhar ali o papel da ANA nessas situações. Então, é bem verdade que nós também temos um marco regulatório das agências reguladoras, né? Tivemos aí, inclusive, estamos eu, professora Adriana, professora Cristiana Fortin e outras grandes administrativistas, como a professora Veida, a professora Carolina Zancané, a professora Vanice Lírio, dentre outras, que eu não consigo aqui, né, citar todas para não tomar muito do meu tempo. Nos debruçamos, na verdade, sobre a nova lei da agência, novo marco regulatório das agências reguladoras, e estamos aí lançando uma obra, né, até novembro sobre isso. É fato que nós temos, então, uma legislação que já acolhe esse perfil novo da ANA, mas o fato é que a insegurança jurídica gerada por esse novo marco regulatório não se esvai pelo fato de que temos uma regulação da reguladora. Vejam só, voltando aos dados, né? O que eu queria apresentar para vocês é o que nós temos de mais recente com relação à ausência do papel do Estado como efetivo prestador de serviço público, para demonstrar que eu não estou aqui apenas para defender o Estado, né, como a vítima de críticas, e que não lhe caberiam aí responsabilidades que até agora não lhe foram imputadas da forma efetiva. Nós temos o quê? Nós temos um mapa levantado pelo SINIS, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, vários mapas, vários relatórios, mas o mais recente, de 2018, que fala sobre a questão, uma das questões principais. Nós temos duas questões pontualíssimas na questão do saneamento básico: o esgotamento sanitário e o abastecimento de água potável. Eu vou tentar me focar especialmente neles. Não é só disso que trata, né, esse conjunto de ações, prestações de serviço e infraestrutura, mas nós temos essas fragilidades aí vinculadas à questão do esgotamento sanitário e do abastecimento de água potável. Então, é interessante, nós temos um mapa apresentado pelo SINIS em 2018, que relaciona o número de esgotamentos sanitários no Brasil. E ele foi escolhido para ser pintado de azul, amarelo e branco. Então, interessante essas cores, né? Elas voltaram à moda fortemente agora, né? Institucionalmente falando. E aí, o que se percebe nesse mapa, que eu gostaria até de ter trazido para vocês, mas achei que também tomaria parte do tempo aqui, né? E não faria tanto efeito assim. Mas o fato é que o mapa demonstra as informações relacionadas aos prestadores de serviços públicos em esgotamento sanitário no país, às empresas privadas e aonde não há dados sobre esgotamento sanitário. E, pasme, nós temos uma concentração
de prestações de serviço, nesse caso específico, do esgotamento sanitário, nas regiões sudeste e sul do país, em que o mapa está todo pintadinho de azul, então nós temos ali a prestação do serviço feita por estatais e os dados das prestações de serviço em esgotamento sanitário. Em amarelo, nós vamos ter a região norte e a região nordeste, como dados relacionados a um sistema que não seria público, ou seja, a ausência do sistema público prestando serviço de esgotamento sanitário e com infraestrutura, porque aí não estamos só falando de serviço público, também estaremos falando de infraestrutura, que foi um ponto que a professora Adriana também destacou. E teríamos em branco, ou seja, não há informações sobre infraestrutura e serviços de esgotamento sanitário na maior parte da região norte e em uma pequena parte na região sul, no Rio Grande do Sul, e pulverizadamente em alguns estados do Nordeste. Então, nós temos um quadro sobre esse ponto específico do saneamento. Ausência de dados sobre serviço e maioria de participação pública no Sudeste. Então, nós temos, a partir dessa informação, uma definição específica sobre o que é ineficiente e eficiente nessa prestação de serviço. Eu estou colocando os dados. A minha ideia é tentar mostrar para vocês que nós temos uma concentração de informações e prestação de serviço e infraestrutura em regiões onde a circulação de bens e serviços, a circulação de ativos age de forma mais preponderante. Então, são regiões mais ricas do país. E nas regiões mais pobres, dentre elas o Ceará, que tem uma parte pintadinha lá de azul, mas tem uma parte de amarelo e branco também, ou seja, é um estado, comparativamente, por exemplo, com o estado do Rio de Janeiro, que tem tanto problema com saneamento básico, tudo ali está em azul. Mas nós temos essas informações dadas, e a minha pergunta é, o novo marco regulatório do saneamento observa isso de que forma? Porque, na verdade, se nós precisamos de uma nova legislação sobre a prestação do serviço de saneamento básico, não tão distante quanto foi a inicialmente promulgada, e que ela passou tanto tempo no Congresso Nacional em discussão para ser aprovada urgentemente no meio da pandemia, seria necessário que esse novo marco regulatório respondesse a questões como essa, de discussão real sobre regionalização, não sendo suficiente aquilo que o novo marco prevê, que é, sim, a regionalização da prestação do serviço por blocos de contratação. Esse cenário de regionalização, que seria o quê? A lei trata, o novo marco regulatório do saneamento básico, ele afeta diretamente 7 legislações específicas. Dentre elas, o Estatuto da Metrópole, a Lei de Recursos Hídricos, a Lei de Saneamento Básico, a Lei Geral sobre a ANA e a lei que trata das carreiras da ANA. E também ataca diretamente, o termo não deveria ser ataca, aponta, né, questões específicas também na legislação que trata de fundos para profissionalização, para assessoria técnica, não tratando das questões relacionadas a fundos para financiarização ou apoio financeiro à prestação de serviço público. Vejam, eu citei aqui as sete legislações, mas sentindo falta, né, de uma observância, de um destrinchamento de informações relacionadas a prestações de serviço público, com dados que nós já temos produzidos por institutos sérios, né? Falamos aí, a professora Adriana falou, no IPEA, temos a FGV, temos o CINIS, né? que é um instituto muito importante, e outros tantos com levantamentos de dados específicos. Seria o caso, então, do novo marco regulatório trazer para dentro da legislação
descrições que pudessem ser utilizadas de forma geral por todos os estados da federação, destacando, claro, as particularidades de cada um. E por que isso? Porque os dados do próprio funcionamento, da própria prestação do serviço, eu aqui falei do mapa para esgotamento, são aterradores. Quais são eles? Pelo CNIS, 48% da população brasileira não possui esgoto, não tem nas suas casas. Então, nós temos quase 50% da população brasileira sem esgotamento sanitário. 35 milhões de pessoas no país não têm acesso à água tratada. Esses dados podem ser encontrados no próprio site do CNIS, mas eles estão vinculados também o debate que aconteceu para a votação do novo marco regulatório. 59% das escolas de ensino fundamental não tem rede de esgoto, segundo o censo de 2017. Vocês imaginam o que é isso? 59% das escolas de ensino fundamental no país não tem rede de esgoto. Se eu parasse aqui, a gente já entenderia as nossas dificuldades de dimensionar a pandemia, de agir de forma efetiva como Estado para conter a pandemia. Mais do que isso, 289 mil pessoas foram internadas no ano de 2017 por diarreia e doenças relacionadas à falta de saneamento básico. 50% dos 289 mil casos são de crianças, entre 0 e 5 anos. O que implica dizer que nós também tivemos mortalidades relacionadas ao saneamento básico. E para fechar esse cômputo de dados, eu estou bem atenta aqui aos 10 minutos já, tá, Paula? Nós temos, do Instituto Trata Brasil, uma possibilidade de visualização do que significa isso. É como se 5.650 piscinas olímpicas de esgoto fossem despejadas na natureza no Brasil. Então, vejam a dificuldade que nós temos, o passivo social e ambiental que nós já temos para dar conta com o novo marco regulatório. Esses dados são para ilustrar, tem aqui uma pergunta, né? Por que estudar serviço público hoje? Muito bem, só com os dados a gente responde. Nós precisamos fazer com que o serviço público seja efetivado. Por que nós precisamos fazer isso? Porque a Constituição recomenda, ela determina, ela define. O serviço público é competência do Estado. E nas definições de competências entre União, Estados, municípios e o Distrito Federal, o serviço público está ali como uma das ações efetivas que o Estado deve desempenhar. Então, vejam só, quando o novo marco regulatório chega e traz questões muito importantes, como, por exemplo, o destrinchamento das diretrizes do serviço de saneamento básico, com um glossário conceituando o que seria o serviço público específico, o que seria o interesse local, o que seria o interesse social da prestação e outras questões relacionadas especificamente ao o que está vinculado a abastecimento de água potável, o que está vinculado a manejo de resíduos sólidos, o que está vinculado a abastecimento de água potável, nós realmente temos um ganho no desdobramento conceitual para ajudar, por exemplo, o gestor público a identificar o que ele verdadeiramente deveria prestar como serviço de acordo com a lei. Quando a nova lei fala sobre zonas especiais de interesse social, regularização fundiária, de ocupações informais, isso traz para nós também uma vinculação direta com a questão da habitação e reforça aí a necessidade de uma regularização plena, que envolve regularização urbanística e regularização
jurídica, que seria a famosa regularização fundiária, né? E isso para nós é um alento, não é, professor Emerson, que também pesquisa sobre o tema, porque apesar da lei do REURB, que é a 3465, terminar desvinculando regularização fundiária jurídica de regularização urbanística, que seria a regularização plena, a nova lei de saneamento básico, ela resgata isso, né? E traz para nós um instrumento de cobrança para o poder público. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela ela extingue os contratos de programa, que são os contratos firmados entre municípios e estados com suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e abre por completo, né, o leque de possibilidades de contratação com a iniciativa privada a partir da licitação. De antemão, essa possibilidade de aumento da concorrência não seria nenhum problema e nós aqui não somos contra isso. Agora, a ideia de proibir os contratos de programa, ou seja, fechando ali a instrumentalização da relação jurídica que já foi formada entre empresas, entre estatais e os entes titulares de serviço público, faz com que eu, só por essa ação, possa gerar aí um passivo grande relacionado ao que a gente chamaria de, entre aspas, uma falência de estatais Brasil afora. Por quê? Porque o aumento da concorrência, da forma como foi colocado, sem o amparo dessas estatais de investimentos para a melhoria da prestação desse serviço público, faria com que elas não fossem competitivas, usando a linguagem de mercado e a própria linguagem que as leis de concorrência trazem, permitindo aí que a iniciativa privada avance de forma bastante volumosa, a ponto de se falar numa verdadeira privatização da prestação do serviço público. Quando eu falo em verdadeira privatização, é no sentido de que, claro, não vai haver uma entrega definitiva, mas uma entrega de 30 anos vai acontecer para a iniciativa privada, como foi entregue para essas estatais. Não bastasse isso, a diretora-presidenta da ANA já se posicionou em uma entrevista ao Valor Econômico, dizendo que todos os contratos de programa feitos entre estatais, prestadoras de serviço de saneamento e os titulares serão revistos e serão aditivados, porque essas empresas terão que se adaptar às novas regras. Veja, é claro que nós temos a previsão do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. No entanto, apontar aí um norte de adaptação diante do novo marco regulatório precisa de um termo de referência bastante claro e objetivo que não force essas estatais a irem minguando a sua existência ainda na prestação do serviço de saneamento básico, em que há, inclusive, uma previsão de que eles vão se encerrando, né, até o prazo ali de 2030, pelo menos. Então, nós temos aí, queria pontuar, uma questão que precisa ser discutida, que seria a ausência, até agora, de termos de referência que nos informem. Professor Paulo Modesto nos assistindo, que honra, professor Paulo. Que nós teríamos aí a necessidade urgente de apresentação de um termo de referência que pudesse ser discutido, que deva ser discutido, e no meu entendimento, em audiência pública, com os conselhos relacionados ao serviço de saneamento básico, à Associação Brasileira, né, de Agências de Saneamento Básico, e a população brasileira, para que o usuário do serviço público não seja prejudicado nesse período de transição. E para finalizar a minha fala, pontuei essa questão específica, né, do novo marco regulatório. Eu também falaria sobre a questão do prazo para o encerramento dos lixões, que apenas é uma prorrogação de um prazo que já se extinguiu em 2014.
e que nada foi feito até agora, nós estamos em 2020. Nada foi feito efetivamente no sentido regulatório. Onde estavam as agências reguladoras quando os municípios não apresentaram um plano específico relacionado ao manejo dos resíduos sólidos, a perda do prazo para a extinção dos lixões, e que agora surge com um novo prazo, faz com que surja um novo prazo, apenas sem identificar qual é o caminho para essa questão específica, que maltrata tanto a questão ambiental, maltrata tanto a vida da população brasileira mais vulnerável. Os lixões, inclusive, são estruturas montadas que geram economia para famílias pobres. E essa discussão já aconteceu na primeira década do século XXI e foi esquecida, perdida, continuou sendo esquecido e perdido e só é reativado agora com a previsão de um novo prazo. Sem falarmos em sanções específicas, ainda que a diretora-presidenta tenha falado que essas sanções vão ser apresentadas por resoluções específicas da agência reguladora, que no meu entendimento eu acho inconstitucional. Eu acho que a previsão de sanções tem que acontecer por lei e não por instrução normativa. Né? Ou seja, se nós não temos aí uma previsão com relação a isso, não sei, inclusive por decreto se poderiam acontecer, já há previsão de que o decreto, né, um decreto regulamentador da nova lei saia, mas também não é por decreto que nós teríamos ali, no meu entendimento, a previsão de sanções com relação aos municípios. Mas ela também já fala que as adequações relacionadas às melhores práticas, né, serão parâmetro técnico para que o governo federal invista nos municípios, estados e nessas agências, aliás, nessas estatais de saneamento, para prover planos locais e regionais de saneamento básico. Eu coloquei aqui pontualmente, né, essas questões, como eu já perdi aqui o meu prazo, né, eu falei para a Paola, eu que ia falar um tempo, mas que sou falante também, teria algumas questões a mais para apontar, mas o fato é que, fechando a minha fala, a lei, o marco regulatório de saneamento básico, ele desdobra a nossa antiga lei, né, que ainda existe, mas totalmente modificada, praticamente toda modificada, e traz inovações que eu diria que não são o eldorado da resolução dos problemas que nós temos no país para a prestação do serviço de saneamento básico. Ontem, na abertura desse congresso, o professor Sérgio André falou, né, apontou para isso, lembrando que empresas privadas também são ineficientes, e que nós não debatemos isso de forma franca, simplesmente criamos aí um dilema, né? Ou público ou privado, mas o público é ineficiente, o privado não é, e ao lado disso nós não avaliamos os números de empresas estatais, aliás, serviços de saneamento básico, que foram totalmente privatizados. Então, o olhar sobre a lei do novo marco regulatório precisa ser feita especialmente sobre as questões da governança, né, do controle dessa governança e dos contratos de prestação de serviço numa ambiência de insegurança jurídica com ações, inclusive no Supremo Tribunal Federal, já impetradas. É isso. Eu queria agradecer mais uma vez, pedir desculpas para passar da hora, mas dizer da minha alegria, não só de estar participando, como também de ver aqui o rosto do professor Paulo Modesto, professor José Carlos Busanello nos assistindo. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigada, professora Lígia. Estava esperando liberar aqui o meu áudio. Incrível, e assim, um tema de suma importância, a questão do saneamento básico. Eu prometi que eu ia fazer uma chamada, mas eu não me aguento, eu vou ter que comentar. Eu trabalho na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, não sei se as professoras conhecem. O município que eu trabalho, das 100 maiores cidades do Brasil, ele ocupa 94, ele está lá embaixo, em
questões de saneamento. A Nova Iguaçu, que é ao lado do município qual eu trabalho, 100% é jogado in natura. Então, é de extrema importância esse tema, né? Vou voltar aqui, mas antes de voltar aqui para comentar um pouquinho de cada uma e também já abrir a comentários e perguntas, por favor, quem tiver alguma pergunta para as palestrantes, por favor, escreva pelo chat, mas enquanto alguém pergunta, eu vou já chamar e convidar todos vocês para o próximo painel, que já está aqui conosco com um vídeo aberto, o professor Dr. Paulo Modesto. Ele é doutorando pela Universidade de Coimbra, professor da Universidade Federal da Bahia e presidente do IBDP. E também, para palestrar juntamente com ele, o professor Dr. Márcio Camarossano, doutor pela PUC de São Paulo, professor da PUC de São Paulo. O professor Paulo Modesto vai falar sobre a responsabilidade dos agentes públicos em tempos de incerteza, MP 966. E o professor Márcio Camarossano vai falar sobre a responsabilidade dos agentes públicos e ações de enfrentamento da Covid-19. O painel é inteiramente dedicado à responsabilidade civil em tempos de Covid-19. Bom, então, estão todos convidados para o próximo painel e perguntas... Opa, já fui avisada aqui que não vão razão acontecer. do horário, as perguntas devem ser encaminhadas para o Congresso. Isso, eu queria só fazer uma desculpa te interromper, desculpa, Claro. Emerson, é porque que o Magnus Caramori, né, colocou aqui, não há prorrogação de lixões são proibidos. Sim, né, com certeza, né, não foi um equívoco da minha parte. Eu quis apenas dar uma cor maior a essa questão, né, o que foi prorrogado, claro, foi a questão dos aterros sanitários, mas nós continuamos ainda a ter lixões, né, por isso eu dei esse reforço ao tema, né? Mas a nomenclatura, com certeza, é a prorrogação da implantação de aterros sanitários. Só me desculpe aqui, só fazer essa observação, porque saltou aqui na tela esse comentário. Obrigada. Professora Elígia, também a questão da prorrogação do plano de mobilidade urbana para os municípios. Estamos vivendo a mesma coisa. Todo ano eles prorrogam, olha, próximo ano, então, prazo limite para obtenção de recursos públicos. Esse aí, efetivamente, é uma prorrogação ad eterno, né? E continuou, em que pese alguns municípios efetivamente têm implementado, têm feito, ou pelo menos têm elaborado seus planos. Implementados já é outra conversa. Professora Adriana.